Tu conhece um livro chamado O Conto da Aia? O Conto da Aia, ou The Handmaid's Tale, foi um romance distópico escrito por Margaret Atwood e foi publicado, né, em 1985. E nele você tem um futuro distópico no qual uma facção fundamentalista ela consegue dar um golpe de Estado nos Estados Unidos, né? E funda a República de Gilead, né? Esse passa a ser o nome dos Estados Unidos, né? República de Gilead. E nesse Estado fundamentalista, né? Ele é um regime de opressão, né? Eles acabam com a democracia, a Constituição é suspensa, muitos líderes políticos são perseguidos e assassinados, muita gente é perseguida, né? E as mulheres nesse estado, elas não têm nenhum direito, né? Elas perdem todos os seus direitos. E nesse meio você tem a protagonista, né? a Offred, né? Que o nome dela é Offred, do Fred, né? Você vê, o nome dela já denomina uma posse. E ela tem esse nome devido ela era casada, né? Ela perdeu o marido e a filha para a República e começou a ser a aia de um alto comandante da cúpula, né? Ela ganha esse nome de Offred devido por ser a aia desse comandante. E nesse mundo distópico você tem as mulheres, as esposas dos comandantes, que são mulheres estéreis. Elas são estéreis devido à poluição do ambiente, né? Esse futuro distópico também trata dessa questão, né, de crises ambientais e climáticas. A maioria da população feminina é estéril devido a essa poluição ambiental, né? Todo esse processo trouxe esses males para a população. E você tem essas esposas, né, que são estéreis. Você tem as Martas, que são mulheres estéreis também, mas elas são tratadas como empregadas, né? Elas limpam, cozinham, fazem essas coisas. São meras empregadas, no caso. E você tem as aias, que são as mulheres férteis, que é uma minoria na população, né? E as mulheres férteis são designadas aos comandantes do governo. E essas aias, elas são treinadas, né, digamos assim, pelas tias. As tias são mulheres que fazem tratam elas severamente, né, as aias, e fazem toda uma lavagem cerebral nelas, para elas poderem serem treinadas, né, para servirem os seus comandantes. E quando elas estão no período fértil, os comandantes, eles têm toda a liberdade de estuprar elas, abusar delas, para acasalar com elas. É um negócio assim tão bizarro que até as esposas são coniventes, né, com isso. Elas até assistem esse ritual. E no meio desse inferno, a gente tem a protagonista tentando arranjar algum motivo para sobreviver, né? Porque simplesmente assim é muito pesado. O livro realmente é pesado. E assim, quando a autora escreveu esse livro, né, na década de 80, os temas desse livro, né, eles estão muito em voga atualmente, né? Mas quando ela escreveu esse livro, na década de 80, você não tinha isso, né? Você não tinha muito isso. E sendo que ela mesma já declarou em entrevistas que se baseou nas repúblicas que acabaram, né? Que acabaram se tornando um estado ditatorial e opressor, né? Por causa de governos fundamentalistas, né? E hoje isso assim tá, né, uma coisa que está bem em voga, né? Com toda essa ascensão da extrema-direita, toda essa crise social que a gente vive, né? Então, assim, é
um livro, apesar de muito pesado, mas muito interessante de se ler. É um livro muito interessante de se ler, né? E mais uma coisa, a autora, o livro recebeu uma adaptação para televisão, né, uma série que em 2016. E essa série acabou ganhando um Emmy, né, de série dramática em 2017. Em 2019, a autora lançou um novo livro que seria uma sequência desse, né, chamado de The Testament, o Testamento. Ele já foi lançado na Grã-Bretanha, mas ainda não tem uma previsão de chegar no Brasil, né? Até onde eu sei, ainda não tem uma previsão de chegar aqui. Mas enfim, esse é mais um livro que a gente recomenda aqui no Tu Conhece. E para mais recomendações, mais dicas de livros, filmes, séries, jogos, que seja, segue a gente aqui, segue a gente em todas as redes sociais, inscreva-se no nosso canal do YouTube, curta, compartilha e nos vemos até a próxima. Valeu!